Família Reconecte-se, mais um episódio aqui com vocês. Estamos aqui, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para receber vocês com muita alegria, com muito carinho, para mais um episódio do nosso podcast, nosso episódio 26, que falará sobre disciplina dos desejos. Esse assunto eu peguei do nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Manso do For, né? E é bem interessante esse assunto porque nós temos, né? Todos nós temos aqui N desejos, vontades, né? Que nós temos na vida, objetivos, metas, né? Só que às vezes a gente não olha para eles, assim, deixa eles muitas vezes nos dominar, sem a gente ter aquele senso crítico de avaliar o quanto eles nos influenciam e se eles estão alinhados com o nosso propósito, o nosso verdadeiro, nosso novo eu que a gente está buscando, né? Esse roteiro para o novo eu, nós estamos aqui buscando essa nova versão nossa, né? E para a gente desenvolver esses novos hábitos, essas novas posturas, a ferramenta da disciplina dos desejos é bem importante para nossa caminhada. A gente vai entrar nela, nesse papo, nosso bate-papo hoje. Mas, primeiramente, irmão, também dê boas-vindas aos nossos queridos amigos e amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, família amada, família querida. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para juntos conversarmos sobre um cadinho de cada um de nós. Permitimos que essas conversas possam adentrar nosso coração e nos ajudar a conquistar melhores momentos, né? A sermos melhores a cada dia, a cada hora, a cada ano que se passar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, irmão, primeiramente, né, a gente vendo sobre a questão do desejo, né? Esses desejos, eles nos impulsionam. Eles nos estimulam, são nossos desejos, né? Que nos impulsionam para ir para a vida, para atingir nossos objetivos, aquilo que a gente almeja. E nós temos vários tipos de desejos, né? Nós temos desejos biológicos, naturais, de comer uma coisa gostosa. Tem desejos mais sociais, que a gente falou no nosso episódio passado, né? Desejos de relações, das relações que a gente tem com as pessoas, né? E também desejos que são desejos espirituais, que aí já estão mais alinhados com os desejos que a gente busca mais a fundo, né? Nossos propósitos maiores na nossa vida. Então, primeiramente entendendo, né, esse estímulo que nós temos dentro da gente, agora a intenção é buscar, através do autoconhecimento, que a gente sempre toca, bate nesse martelo, né, em todos os episódios, a gente começa a mapear quais são os desejos que dirigem o nosso dia a dia normalmente, né? O que estimula a gente estar todo dia acordando, fazendo nossas atividades. Sempre tem lá no fundo, por trás dessas atividades, que às vezes podem ser até meio automáticas, né, no dia a dia, mas no fundo a gente acorda, a gente faz nossas tarefas, sempre com a motivação de algum desejo mais profundo, com uma meta, com um objetivo. E você já parou para pensar, irmão, umas vezes assim, o que te move? Quais são esses desejos que te incentivam a ir no seu dia a dia, fazer esses trabalhos muitas vezes puxados que você tem, né, na sua rotina desafiadora? Como é que você já parou para pensar sobre esses seus desejos, seus objetivos? Bom, é bem interessante quando você vai falar de objetivos, de por que você acorda, por que você faz as coisas na vida, né? Que isso é um aspecto que às vezes a gente não pensa, não analisa. A gente vive a vida muito automatizada. A gente vive a vida muito desenhada pelos outros, desenhada por padrões pré-estabelecidos, desenhada por exigências familiares ou exigências de sociais que são impostas, mas a gente esquece realmente o porquê que a gente está fazendo as coisas muitas vezes. Só que sempre tem um porquê, né? Sim. Mesmo que a gente aceite um padrão social, tem um porquê que a gente aceitou. Mesmo que a gente aceite um padrão familiar, a gente tem um porquê que a gente aceitou esse padrão. E a gente precisa entender o porquê das coisas. Porque se o porquê que eu estou acordando todo dia, o porquê que está me motivando a fazer as coisas, não for um porquê verdadeiramente bom e transformador de mim mesmo, eu vou acabar me perdendo. Porque eu vou acabar até alcançando coisas, mas quando eu alcançar, elas não vão fazer sentido nenhum para mim. Porque não era um porquê verdadeiramente bom para o que eu precisava, para o que eu necessitava. E aí, entendendo isso, hoje em dia, quando eu vou fazer as minhas coisas, que é muito antigo do que como antigamente, há um tempo atrás, eu fazia. Hoje em dia, os objetivos da minha vida são muito mais do presente do que do futuro. Eu me preocupo muito mais com o Leandro que está fazendo as coisas agora do que com o que o Leandro vai ser lá na frente.
Porque se existe uma lei que ela é infalível também, uma das leis que são infalíveis é a lei de o que colher eu vou, do que eu plantar eu vou colher. E eu sempre estou pensando e tentando viver o que eu estou plantando. Sabe? O que o Leandro quer ser lá na frente? O Leandro quer ser feliz. E aí o conceito de felicidade que eu tento colocar para mim verdadeiro, que é muito difícil porque ele é teórico, mas sentimentalmente é difícil você perceber isso, até pela evolução que eu tenho ainda, que é muito pequena, é a definição de felicidade que a gente tem no Espiritismo, que é paz do coração, que quando ela é interpretada pelos espíritos, é aprender a viver com o necessário, ter a consciência tranquila e buscar ter fé no futuro. Então, eu tento que a minha visão de vida esteja caminhando ou buscando atingir essas 3 metas, esses 3 pontos. O Leandro precisa aprender a viver com o necessário. O necessário é muito relativo, né? Ele é relativo do momento, das coisas, mas no fundo a gente sabe do que a gente realmente precisa e o tanto de coisa que a gente carrega que não tem necessidade. Se a gente faz uma análise profunda, a gente descobre. Então, eu tento todo dia fazer com que eu possa enxergar cada vez mais isso e vá fazendo as mudanças necessárias no dia a dia. Porque mudança drástica eu não sou capaz de fazer. Mudança drástica eu não tenho essa força, porque senão eu já seria evoluído, rapidamente eu largaria. Eu sei que eu não sou, então eu tenho que ir devagarzinho. Pô, eu não consigo ali, pô, mas aqui eu já consigo. E aí eu vou tentando fazer as minhas mudanças pequenas no dia a dia, buscando esse objetivo, que é como se fosse uma disciplina, viver os detalhes pequenos e indo vencer as pequenas vitórias do dia, não as grandes. Então eu fico muito preocupado com as pequenas vitórias. As grandes vão chegar depois de muitas pequenas. E quando chegarem, às vezes eu nem vou ver, porque eu já vou ter passado pelas pequenas, e o que está importando são as pequenas. Então é tentar enfrentar as pequenas. Então, com a necessidade, tentar enfrentar as pequenas na necessidade. Depois, consciência tranquila. Tentar atender a minha voz da consciência. Porque tem várias coisas que eu sei que eu poderia fazer melhor, mas eu não faço. Tem várias coisas que eu queria parar de fazer, mas eu continuo repetindo. Então a minha consciência já tem inteligência moral e intelectual para determinadas coisas na minha vida que eu mesmo assim ainda continuo fazendo. Que eu sei que não são boas, que eu sei que não é tão bom para mim ou que não é tão bom para quem eu amo, mas eu ainda repito. Então eu tento ter disciplina para que, poxa, pelo menos que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Que hoje eu possa vencer um pouquinho, porque ontem eu já fiz meleca. Que hoje eu possa vencer. Então são as pequenas vitórias de novo. E aí fé no futuro. Sim. Que fé no futuro aí a gente vai ter fé, né? Primeiro planeta a gente transforma fé em esperança. Esperança no futuro, mas fé é muito mais. A gente já sabe que fé é sabedoria. Que tem como base no amor, no futuro, que nos leva a Deus. Ou seja, é exatamente isso, fé no futuro. Então é sabedoria que tem base no amor que nos leva a Deus. Então eu sei que eu também preciso desenvolver em mim sabedoria, não qualquer sabedoria, mas uma sabedoria amorosa, que é uma sabedoria muito mais complexa ainda. Então eu tento fazer pequenos movimentos, pequenos trabalhos para alcançar isso, mas isso são pequenos trabalhos que não são coisas específicas não, então eu vou me isolar e ler livros sobre isso. Não. A sua vida, pelo menos na minha forma de entender a minha vida, se Deus está presente na minha vida, e Deus está presente em tudo que acontece nela, e Deus sabe que tudo está acontecendo com ela, Deus está me dando um momento, em todos os momentos, a todas as oportunidades, para que eu desenvolva essas 3 habilidades, para que eu alcance isso. Então, como é que eu vou desenvolver sabedoria amorosa? Me colocando em situações em que eu teste o meu conhecimento amoroso, porque sabedoria não é só teoria, sabedoria é capacidade prática de execução de algo. Então, que eu possa trabalhar com isso nos desafios da vida. A vida não me desafia o tempo todo. O tempo todo eu estou sendo desafiado. Desafia no relacionamento, desafia no trabalho, desafia comigo mesmo, nas minhas questões de saúde, nas minhas questões mentais, esses desafios eu tenho que estar atento a eles, vivendo eles, para que eu possa ganhar capacidade e desenvolver sabedoria. Sim. Então, quando eu tento olhar para a minha vida, eu projeto a minha vida muito mais tentando entender isso do que realmente algo... Porque... mas isso não aconteceu assim, tá, gente? Isso aconteceu depois de muito tempo. Pois porque a forma de pensar do desejo, dos objetivos da sua vida,
tá meio amadurecido no sentido, tipo, pô, tô buscando uma felicidade ali que, né, o próprio Espiritismo traz esse conceito, né, que você falou da paz de coração. Tentando colocar esse conceito. Tentando materializar isso com o objetivo vida, da vida difícil. e tentando viver mais o presente que no futuro, e ficar focando no futuro, né? Lógico que todos nós temos desejos assim, tipo, você gosta de alguma coisa específica sua do dia a dia, material. Tem coisas que você gosta, viajar, ou, tipo, enfim. Normal. Existem desejos materiais, existem desejos básicos, até do nosso ego também, muitas vezes ainda, que faz parte, nós estamos aqui trabalhando, né? Desejos ainda que, igual você falou, às vezes o nosso ego, que a gente está tentando, né, olhar para isso, ressignificar algumas coisas e mudar, né, nosso destino, nossa forma de pensar, né, os nossos focos. E tem os desejos da alma mesmo, que são esses. Porque eu meio que divido isso. Tipo assim, esses desejos que nós estamos falando são as minhas metas grandes. Mas eu tenho vontades. Sim. Que são coisas menores. Eu tenho vontades, pô. Eu tenho vontade de ter sucesso no meu mundo de negócio. Eu tenho vontade de construir uma família. Sim. Eu tenho vontade de ser um bom filho, de ser um bom pai, de ser um bom irmão. Eu tenho vontade de ajudar as pessoas que eu conheço. Eu tenho vontade de resolver problemas que existem na minha vida. Eu tenho vontade de ter melhor saúde. Eu tenho vontade de cuidar da minha saúde. Isso são vontades. Eu tenho desejos que são vontades, porque desejos maiores são minhas metas realmente existenciais, metas que eu tenho que buscar. E eu tenho essas vontades. E todas elas te impulsionam, né? Elas impulsionam para todas as coisas da minha vida. Mas essas vontades, que aí é o que a gente precisa entender, elas têm que estar alinhadas com essa maior. Isso. Porque se elas não tiverem, vai acabar que as vontades vão te encaminhar para um lugar que pode ser totalmente diferente dessa meta maior. Porque às vezes, se a gente não está consciente dessas vontades, que a gente tem que seguir essa vontade, esses desejos, né? Que estão mais elevados para a nossa caminhada, né? Nessa nossa transformação, e também desejos pessoais construtivos nossos, né? De projetos bons. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba replicando desejos que são projetados em nós, da sociedade, né? Ou a gente fica naquele modo automático, a gente fala muito, e a gente está vivendo a vida e os desejos e as vontades das pessoas à nossa volta, que parece que aquilo ali é o correto. E aí, quando a gente vê, fala assim, peraí. Igual você falou no começo do programa, né? Pra que serve isso? Então... Só tá me atrapalhando, não tá nem me ajudando, e eu tô preso nisso e achando que isso é essencial. Isso. Que de essencial não tem nada. Exatamente. Então a gente fica... É o despertar. Quando você desperta, você entende. É um despertar que é através do autoconhecimento, dessa reflexão, e é um processo, nem se fala isso, né? Não é um negócio de um dia pro outro, mas se a gente parar um pouquinho para ver as nossas motivações, os nossos desejos, reavaliar cada um deles, porque aí quando a gente vai ver muitas vezes, muitas práticas, hábitos do dia a dia estão servindo para quê? Atingir quais propósitos? Aí a gente fala assim, nossa, eu tô gastando o maior esforço, o maior tempo da minha vida. Tô brigando, tô reclamando, pra que isso? Pra quê? Então, e gasta energia preocupado com várias coisas assim que tomam maior tempo, maior energia nossa, e que na verdade aquilo não é o mais importante pra gente. Pra você ter uma ideia, tem pessoas que eu conheço que estipularam metas de vida. Por exemplo, eu quero ter X de dinheiro em determinado momento da minha vida. Isso não é um problema. Pode acontecer até muito mais do que isso. Mas a questão é, será que o preço que você vai pagar no caminho para chegar aí realmente é o necessário? Por exemplo, essa pessoa que deu essa meta, que eu estou te dando exemplo, ela trabalha com um ramo da vida que para ela atingir essa meta, ela vai ter que pegar várias atividades. Só que cada atividade dessa demora anos para serem executadas e vão ter o sucesso, e a soma desse sucesso vai resultar nesse benefício financeiro que ela está procurando. Ela colocou isso como uma das metas mais importantes da vida dela. Problema nenhum quanto a isso. A grande questão é, se no meio desse caminho, essas atividades que você tem que realizar começarem a tomar tanto do teu tempo e tanto da sua saúde, vale a pena continuar? Essa é a grande pergunta. Essa pessoa, por exemplo, ela está com essa meta há poucos anos e hoje já está com problemas de saúde. Ela está crescendo, está fazendo, mas os problemas de saúde já estão invadindo a vida dela. Tem um preço a pagar, né? Muitas vezes. E é isso que a gente tem que botar na balança sempre. Porque às vezes você pode conseguir chegar nessa tua meta de uma outra forma que você nem imaginava. De um outro jeito que você nem pensava. Porque você chega nela não porque o seu objetivo era chegar nela. Você tinha um objetivo de crescer. Mas você não pode esquecer de você nesse objetivo de crescer. A meta não pode ser maior que você. Essa é uma das maiores dificuldades da nossa vida.
Quando a meta fica maior do que eu me vendo, eu me destruo pela meta. É o que não pode acontecer de jeito nenhum. Uhum. E é interessante que às vezes a gente fica tão refém dessa meta, né? E a gente confunde isso muitas vezes com liberdade. Uma pessoa livre é a pessoa que faz o que ela quiser e às vezes aí você faz o que você quiser e fica refém. Você define essa meta e fica refém dessa meta. E quando você vai ver, na verdade, você não tá livre de verdade. Você está refém de, muitas vezes, assim, propósitos que não estão alinhados com o seu melhor para você, para sua vida, assim, né? Para sua paz, para aquela felicidade que você falou aqui, né? E aí quando vem um outro lado e pensa que a disciplina, no caso da disciplina dos desejos, a disciplina ela nos liberta muitas vezes, porque é através da disciplina, que essa disciplina não é aquela disciplina de repressão, é uma disciplina de, cara, eu identifiquei que isso aqui, essa meta que você falou, não tem nenhum problema de, às vezes, definir metas, assim, ambiciosas, assim. Nenhum. Ok. Mas se a gente vê que aquela meta, ela tá nos desgastando e prejudicando vários outros pilares da nossa vida. Ele tá fazendo você esquecer de você. Se desconectando de você mesmo. Isso aqui não pode. Aí não pode. E aí você, através da disciplina, você fala assim, opa. Né? A vigilância, a disciplina faz você fazer o quê? Isso aqui tá me prejudicando. Então, por exemplo, vou te dar outro exemplo de meta que vem na minha cabeça aqui. Na minha meta é construir uma família e tudo mais. Aí você vai tentar construir a família, só que a pessoa está se relacionando, não está dando certo, só que você não quer desistir dessa relação porque sua meta é construir uma família. E aí você acaba esquecendo de você. Aí o que vai acontecer o que com você? Para que ter uma família onde você nem presente nela tá? Exato. Onde você deixou de ser você? Você vê que o objetivo maior não... O que adianta ter dinheiro se você perdeu a saúde? O objetivo maior não é em si construir a família em si, né? Você pode ter esse propósito bom, mas se tem um preço de acabar com sua paz... Dá 3 passos para trás, reavalia. Começa de novo. Não tem problema. Não tem problema. Não há problema nenhum. Repensa, reavalia, reestuda, ressignifica você. Ressignifica família para você, se esse for o caso. Ressignifica sucesso financeiro para você, se esse for o caso. Ressignifica sucesso físico para você, se esse for o caso. Mas você precisa entender isso na sua vida. Quando você avalia isso, você realmente faz essa ressignificação e não há tempo perdido, assim, nesse sentido de que todas as experiências que a gente viveu, elas nos agregam de alguma forma. São construtivas. Mesmo que, nossa, eu perdi não sei quantos anos da minha vida numa relação, ou num trabalho, ou não sei o quê, numa carreira, né? Só que não, aquilo ali te trouxe várias experiências e vivências que fazem você agora ter essa maturidade, sabedoria, mais autoconhecimento. Para escolher diferente. E aí você consegue identificar, poxa, mas peraí, vendo meus objetivos, né, maiores aqui, meus desejos, né? Eu quero... Assim, igual a gente falou até no episódio passado, né? Que, por exemplo, o Espiritismo trouxe várias reflexões, a gente mudou nosso jeito de encarar a vida, né? De encarar os propósitos, nossos objetivos de vida. E aí, quando qualquer coisa na sua vida, você faz essa mudança lá na raiz, né? Do nosso propósito, e faz essa mudança, aí você, peraí, então beleza, agora eu quero buscar esses objetivos aqui na minha vida, de crescimento meu, de algumas realizações pessoais também minhas. E aí você identifica... quais são os desejos que me inspiram nisso, né? E aí você vê, peraí, então, aí tem no próprio livro da Reforma Íntima Sem Martírio, ele fala dessa ferramenta que é a disciplina dos desejos e que ela tem 2 operações mentais, ela funciona com base em 2 operações mentais, que elas são, assim, tem a contenção, né? A contenção é aquilo que a gente tem desejos nossos que a gente não quer mais, porque... óbvio, a gente tá a vida toda com certos tipos de desejos e né, motivações que não estão mais alinhadas com o nosso novo eu. E a gente tem que saber conter essas, que é difícil, porque a gente está acostumado, não só nessa vida, mas talvez em mais vidas, a repetir aquilo, né? E então a gente tem o exercício da contenção, e ao fazer essa contenção tem que ter propósito, tem que ter intenção verdadeira, vontade. Por que eu estou fazendo isso? Sim. Porque não adianta nada você conter... por obrigação. Obrigação, por repressão. Porque quando você tiver a oportunidade, você vai fazer de novo. Vai piorar. A situação você vai soltar, né? Vai amplificar. E existe essa operação que a gente consegue conter, assim, ter uma contenção desses desejos ou práticas não boas, né? Que nós estamos encarnados em nós. Sim. E tem a segunda operação mental, que é a repetição. A repetição seria o quê? Você, agora, nos novos propósitos, que você tem novos desejos, você
vai buscar novos hábitos, novas práticas, novos objetivos, e você vai repetir eles, vai começar a ter novos hábitos. É fácil você começar uma coisa nova, criar um novo hábito? Não é fácil. Tem até livros sobre isso, né? Que é a questão de como você criar um novo hábito, né? Demanda um esforço, persistência, vai ter uma resistência nossa no começo, que faz parte, mas a gente perseverar isso durante, né, mais de 30 dias, mais de meses, assim, aquilo vai começando a se tornar uma coisa mais natural, e a gente começa a criar novos hábitos através dessa operação da repetição na nossa vida. É isso mesmo. Então, assim, ele até fala aqui no livro, né, que essas operações mentais, elas, assim, um ponto que a gente estava falando agora há pouco, né, da repetição, por exemplo, quando você faz uma repetição, que é a primeira operação mental, contenção, desculpa, a contenção com revolta, ela torna-se repressão e neurose. Sim. Né? Só atrapalha. Você está segurando porque está sendo obrigado a segurar, não porque você aprendeu a segurar. Isso. Agora, uma outra forma de você pensar a contenção com compreensão, você entende por que você está falando aquilo. Virou uma virtude, virou uma capacidade. Torna-se vigilância e domínio verdadeiro, mais leve, mais suave. Né? Tem também a questão de repetição com descrença, torna-se desmotivação e rotina vazia. Sim. Agora, a repetição, que é a segunda operação, né? Com idealismo, torna-se hábito novo e crescimento. Sim, é isso mesmo. Então, tudo isso, como é importante, então, a influência do nosso desejar, o que a gente deseja na nossa vida, e essas operações da contenção da repetição, que vão determinar o que a gente está realizando na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, utilizar óbvio, sempre pautado no autoconhecimento, né? Para depois a gente fazer esse exercício da disciplina dos desejos, que não é algo fácil, coisa não é, normal. Mas é um convite para a gente, olha, é possível, nós temos o poder de fazer isso, né? A gente acha às vezes isso um pouco muito abstrato, assim, né? Tipo, mas como é que a gente faz isso, né? Eu sou acostumado deixa a vida me levar, né? Não sei o quê, vive nesse automático, só que ter essa atenção do que a gente está fazendo, quais são as motivações da nossa vida, nosso esforço diário, né? É essencial, né, irmão? Essencial. Queridos, é um assunto também sempre muito bom de a gente conversar, mas existem muitas leituras aí que vão ainda mais acrescentar. Depois eu recomendo vocês lerem esse capítulo lá do Reforma Íntima Sem Martírio. Não lembro o número do capítulo, mas o título do capítulo é Disciplina dos Desejos. Leiam, que é um tema bem interessante. Ficamos por aqui, né? Mais um episódio que a gente conclui com muita alegria. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrem aí de interagir nos comentários. E recebam, né, o nosso abraço e que a gente esteja juntos no próximo episódio. Um beijo, família. Fiquem com Deus.